Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que recupera dinheiro para sua empresa. Eu sou Ronan Garcia Sou Adriano Rodrigues. e hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Nosso amigo Jorge Neto, nosso sócio aqui, nosso sócio Sérgio Castroviejo, e vamos falar hoje tudo sobre recuperação de impostos, recuperação tributária para o segmento de laticínios e de indústrias de um modo geral. Então a gente vai abordar aqui hoje créditos de PIS/COFINS, créditos de IPI, créditos de INSS e também de imposto de renda e contribuição social. Muito conteúdo de valor. Fica até o final desse podcast. E já dando aqui um spoiler, se você tem interesse de saber se a sua empresa tem impostos a recuperar, clica no link aqui da descrição desse vídeo e acessa a nossa ferramenta, a nossa startup de recuperação tributária, e você vai saber gratuitamente se você tem impostos a recuperar na sua empresa. Pode ser no Simples Nacional, pode ser no lucro real ou no lucro presumido. E já também adiantando, se você é contador, se você é advogado e tem clientes e você tem uma carteira de clientes que se enquadra nesse perfil que eu citei, estão no lucro real, lucro presumido ou do Simples Nacional, leva até eles também esse conhecimento, essa ferramenta. Aplica aí gratuitamente, você vai ver. Venha junto conosco fazer um trabalho de extremo valor, de extrema relevância para o empreendedorismo brasileiro. A gente sabe e temos falado aqui que 50% do lucro de uma empresa está vinculado aí à carga tributária que ela paga no seu dia a dia. E o IBGE já disse, né, Adriano, que 95% das empresas no Brasil pagam algum valor de tributos além daquilo que deveria pagar, ou seja, pagamentos a maiores. E é aqui que a gente entra, levando esse conteúdo de validade, de valor para você, de extremo valor para você aprender aí a não pagar impostos indevidamente e recuperar tudo aquilo que já foi pago e aprender a fazer correto e parar de pagar errado para o futuro. Então é assim, valor, geração de valor para todo lado. Mas vamos começar o podcast de hoje. Estou aqui com um dos nossos sócios aqui, direto de Ribeirão Preto para o mundo, meu amigo Jorge Neto está aqui. E Jorge Neto está aqui para falar para a gente sobre laticínios, né? A gente tem aí na nossa carteira de clientes, aqui da Otimiza, serviço prestado para tudo quanto é tipo de segmento, nos diversos estados da Federação do Brasil. Aqui a gente presta serviço para o Brasil inteiro, serviço nacional. E o Jorge tem aqui um case assim muito bacana. A gente convidou ele para falar sobre a recuperação que a gente fez para um laticínio de Minas Gerais. A gente tem aqui, como tudo que nós fazemos, cláusulas de confidencialidade, então a gente não vai expor o nome da empresa, mas a gente tem aqui um case de mais de 50 milhões de reais, né, Jorge, para falar sobre laticínios. Jorge, uma das coisas que a gente tem para falar aqui hoje é sobre a pontos de créditos no tocante a imposto de renda e contribuição social. E no segmento de laticínios, a gente pode encontrar isso com bastante abundância, devido ser um segmento que tem aí muitos incentivos, né, do próprio Exatamente. governo, devido ao próprio segmento, devido ser indústria e etc e tal. Fala um pouco para nós aqui desse case de sucesso e onde está aí a cereja do bolo. Não esconde nada, não precisa ter aqui nenhuma reserva, porque aqui a gente está para realmente ensinar as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Excelente, Ronan, excelente. O ramo de laticínio, né, como uma indústria, né, uma indústria forte aí no mercado, ela conta aí com um faturamento expressivo, com faturamento em virtude do seu segmento, em virtude de comprar muito e também de vender, né, de transformar o produto leite em leite, né, embalando ele e vendendo ao mercado e ao mesmo tempo também transformando o leite em mercadorias, os outros subprodutos do leite, assim como queijo, iogurte, enfim, uma série de produtos. Os estados do Brasil, eles têm competência tributária para legislar. Então, os estados, né, eles conferem às indústrias e nesse segmento de laticínio incentivos fiscais. O que é aqueles incentivos? Para que o estado fique em determinado cidade dentro do estado, porque ele vai conferir esse incentivo fiscal
que é o quê? É a redução da alíquota de ICMS. E essa redução de alíquota de ICMS é denominado subvenção de ICMS, né? Que é chamado também de crédito ortogado ou crédito presumido de ICMS, ou também chamado de redução de base de cálculo. É um incentivo fiscal que é conferido pelo governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, pela CONFAZ. Então, essa redução de alíquota do ICMS permite ao empresariado que ele compre e venda os seus produtos com uma redução significativa da alíquota de ICMS. Acontece que, né, a União, né, com a sua fome através da Receita Federal, ela vem lá e come uma porção grande em cima desses incentivos fiscais de ICMS, né? E essa fração que a Receita Federal vai com fome e come é chamada de, em cima do crédito presumido ou redução de base, ou os denominados incentivos fiscais de ICMS, representam um montante muito significativo. É uma alíquota de 34% em cima desses incentivos fiscais. Então, se o segmento de laticínio ele compra o leite, exemplos, né? Ele compra o leite com uma alíquota diferenciada de ICMS, seja de 5, de 13, de 2 ou de 7%, reduzindo do valor do ICMS geral, em cima desses incentivos fiscais, ele tem que inserir os 34% referente ao imposto de renda e contribuição social. E isso, para o segmento de laticínio, representa um montante alto, porque os laticínios eles faturam, como eu bem disse, eles faturam alto. Então, levando do ponto de vista prático, a cada 100 mil de incentivos fiscais, o empresariado ele está pagando, se ele não faz o aproveitamento correto desses benefícios, ele está pagando R$ 34.000 a cada R$ 100.000 de incentivos fiscais. E se a gente levar para um valor maior, que é comum para os laticínios faturarem, né? Um laticínio ele sempre fatura e tem valores expressivos, levar para o porte aí de R$ 1 milhão, que é algo natural, né, nesse segmento, nós estamos falando aí de R$ 340.000, né, a cada R$ 1 milhão de incentivos. E se você considerar os últimos 5 anos, então, aí nós estamos falando aí realmente de milhões de reais. E esses milhões de reais que estão lá na mão, que estão sendo pagos indevidamente para a Receita Federal, eles podem muito bem ser aproveitados nesse patamar, nesse valor expressivo, até para a abertura de outra filial ou outras filiais ainda, em virtude desse valor expressivo. Então, é um valor muito considerado que o empresariado às vezes não tem essa informação, né? Ele tem a informação que os produtos dele são incentivados pelo governo do estado, porém ele está pagando, né, uma alíquota que a Receita Federal não informa para ele, que esta alíquota de 34% ela é indevida. Existe uma lei federal de 2014, né, que regulamentou a questão das subvenções de ICMS, né? E em 2018 a gente teve um julgamento pelo STJ onde foi pacificado, garantindo a segurança para o empresariado de estar fazendo essas exclusões e estar recuperando o período quinquenal, que é os últimos 5 anos. Então nós estamos falando de valores extremamente relevantes aí para o mercado de laticínios. Acho que você trouxe aí, Jorge, bastante conteúdo de valor. E eu queria trazer uma ênfase assim a dois pontos que eu acho que são bastante relevantes. Primeiro, as indústrias, de um modo geral, estão entre aqueles segmentos do empresariado brasileiro que contam com o maior número de incentivos por parte dos governos estaduais para que essas plantas, para que esses empreendimentos
sejam instalados em seus territórios, né? Então, quando, por exemplo, você vai receber lá um laticínio, que é a pauta aqui do nosso episódio, um frigorífico, né? E as indústrias, de um modo geral, essas indústrias, elas empregam muitos funcionários, né? Normalmente é comum você ter lá, né, indústrias que empregam 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 funcionários. Então, é muito relevante para o governo estadual incentivar que essas empresas instalem as suas atividades naquele território, porque vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar impostos. E o que ele faz com isso? O que o governo faz para atrair esses empreendedores para os seus territórios? Concede incentivos de ICMS. Então, assim, o que nós estamos discutindo aqui, por que isso gera tanta oportunidade no imposto de renda e na contribuição social? Porque o governo do estado dá um incentivo para o empresário, para as indústrias de um modo geral, a gente está dando uma ênfase ao laticínio, mas normalmente as indústrias de um modo geral contam com incentivos dessa natureza, e o governo federal considera que esse incentivo é uma espécie de lucro, porque ele não foi pago pelo empresário, pelo contribuinte, já que ele tem esse benefício por parte do governo do estado. Então vamos imaginar, tudo aquilo que o empresário tem de incentivo perante o governo do estado, a União entende, como ele deixou de pagar porque o governo do estado deu a ele um benefício, um incentivo, a União entende que ele teve um lucro naquela fatia que ele deixou de recolher para os cofres estaduais. O que a União faz? Tributa, joga ali o imposto de renda e a contribuição social, porque ela considera isso um lucro. E de fato isso não é lucro, tecnicamente falando. Pode ser que isso vá gerar um resultado melhor para a empresa, obviamente, é muito melhor ela ter o incentivo do que ela não ter. Mas, tecnicamente falando, isso não é considerado, né, base de cálculo para a contribuição do imposto de renda e da contribuição social, para o recolhimento. Só que tem muitas empresas que não estão fazendo uso desse benefício, ou seja, dessa expertise que o Jorge disse aqui muito bem. Isso já foi resolvido no âmbito do judiciário. Existe até uma legislação que trata sobre essa matéria, embora ela tenha que saber ser utilizada, né, Adriana? Não pode ser utilizada de qualquer forma. E você acaba tendo aí muitas empresas pagando imposto de renda e contribuição social sobre esses incentivos, porque a Receita ela vem cobrando isso, mas é indevidamente. Por isso, o grande valor desses incentivos. Jorge trouxe alguns números aqui, números relevantes, né? Porque quando a gente fala de uma indústria, é muito comum os valores serem realmente elevados, né? E tudo aquilo que você tem de incentivo, você imagina aí tributar imposto de renda e contribuição social, que na esmagadora maioria das vezes tem até o adicional de 10%, por isso que o Jorge falou em 34%, somando tudo, né? Você tem aí valores de fato muito expressivos. E aí, sempre dizendo que a gente pode recuperar os últimos 5 anos e ainda mostrar onde que a goteira está aberta, onde que a torneira está aberta e fechar essa torneira para o futuro, a empresa, de fato, ela ter aí a condição de fazer uma gestão tributária muito mais eficiente. Adriano, nesse tocante ainda, né, da não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre esses incentivos, a gente já falou aqui em outros episódios, mas é importante ressaltar, porque a audiência do podcast pode ir variando, que tipos mais comuns de incentivos os estados concedem e transformando isso em números. Eu gosto sempre de fazer esse exercício matemático, porque o empresário tangibiliza isso bem. Como que ele poderia fazer uma conta de padaria ali na própria empresa dele para ele perceber se ele tem, independente, repetindo sempre, esse empresário pode consultar gratuitamente na nossa startup, link aqui na descrição, se tem algum valor a recuperar ou não. Mas fala um pouquinho, os tipos de incentivo, para que todo mundo que está nos ouvindo possa verificar se se encaixa em alguns desses, a título de exemplo, obviamente, e faz um exemplo aí também de valores que a gente está acostumado a fazer aqui dos nossos clientes que a gente atende, para que a pessoa possa visualizar. Muito bom. A gente tem várias atividades e produtos incentivados desonerados, vários, né?
Não é só a indústria de laticínios, são diversas indústrias. E não é só apenas indústrias. Os atacadistas, os distribuidores. E a depender da região do país, né, tem produtos incentivados. Mas vamos lá, nós estamos falando de incentivos de ICMS. O incentivo de ICMS, porque talvez você fale assim, mas eu não tenho crédito presumido. Tudo bem, mas talvez você tenha uma redução de base. Ou talvez você tenha um diferimento, que é um tipo de incentivo que poucas pessoas falam. O diferimento você não vai pagar agora, você vai pagar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Enquanto isso, o teu caixa vai ficando mais fortalecido, porque você está iniciando a atividade, ou porque você precisa, e principalmente as empresas sazonais, né, que no verão colhe e no inverno planta. Então, o inverno é só despesa, verão é só receitas. Então, vamos lá. Você tem redução de base, você tem isenções, você tem alíquota zero, você tem crédito presumido, você tem crédito outorgado entre eles. Por isso que os termos mudam de estado para estado. Mas tem uma coisa que é interessante e que o empresário talvez não para pensar. O que é um incentivo? O incentivo é assim. O estado tem uma receita que é devida pela empresa. A empresa vai faturar, vai operar e vai gerar uma receita. Essa receita é base de cálculo para um imposto, para o ICMS. Você, como empresário, você deve esse ICMS para o Estado. O Estado vira para você e diz assim: você não vai me recolher, porque eu vou te conceder esse benefício. Mas esse benefício ele tem uma finalidade, né? O Estado é uma renúncia fiscal do Estado. O Estado está renunciando uma receita para colocar na tua mão como empresário para que você dê uma finalidade. Uma finalidade que seria aquela que o Estado daria, abrindo empregos, expandindo, ampliando, fazendo investimento na tua empresa. Lógico que você pega esse valor, você investe na tua empresa, a tua empresa vai ampliar, vai melhorar. O reflexo vai ser para a tua empresa também como empresário, desde que você se atenta. O que ocorre? Jorge já falou, Ronan já falou. A Receita Federal vem e olha para você e diz: não, tá sobrando caixa aí. Se tu tivesse pagado, tu não teria essa receita aí. Então, você vai ter que recolher. Então, assim, o Estado brasileiro, né? Dá com uma mão e toma com a outra. Entendeu? Mas aí vai depender do teu caso. Cada caso existe um valor. Você sabe qual é o teu faturamento? Você sabe qual é o teu valor de ICMS? Você sabe qual é o valor que você teria que recolher de ICMS? E dependendo do teu crédito, às vezes existe crédito presumido de 80%. O que significa isso? Eu tenho 1 milhão, uma guia de 1 milhão de ICMS, eu não recolheria 1 milhão. Eu já estou falando após o crédito e débito, né? Recolhimento de 1 milhão. Eu vou recolher, eu vou ter uma redução de 80%. O devido vai ser só 20%. Entendeu? Então, agora você imagine, de 1 milhão, se eu vou recolher apenas 20%, imagine esse valor dessa renúncia fiscal, desse incentivo dentro da tua empresa. O que você pode fazer com esse dinheiro, cara? É por isso que quando você é um empresário atento, atualizado, que você acompanha, você amplia os seus estabelecimentos, você abre várias outras empresas, né? Então, assim, nós temos na carteira pessoas que abriram várias empresas, né? Após ter esses conhecimentos, ter esse acompanhamento. Mas de uma forma bem simples, para que você entenda, imagine assim: eu tenho um faturamento X de 1 milhão. Desse faturamento X, eu vou pagar 200 mil de ICMS normal, né? Pego lá 18%, 17%, não sei. Sem incentivo. Sem incentivo, eu vou pagar normal, 18%. Aí, cara, mas a minha operação é incentivada. É incentivada por quanto? Eu tenho um crédito presumido de 75%. Então você não pagaria 200 mil. Você pagaria 200 mil menos 75%, né? 50 mil reais. Você entendeu? Então, assim, com esse valor que te sobra, você pode ampliar, você pode expandir, você pode até restaurar a tua empresa. Porque o pessoal pensa que ampliar é só aumentar ou criar uma nova. Instalar uma nova. Né? É reformar, você está ampliando. Vamos, exemplos bem simples. O Jorge, no laticínio tem uma máquina chamada Queijomatic, que é uma máquina cara. E vamos supor que você tem uma Queijomatic que processa 10 mil litros. 10 mil litros horas, 10 mil litros dia, vai depender do tamanho da tua empresa. Se você ampliar essa máquina para 10 mil litros, você está ampliando.
Você entendeu? Não é necessariamente abrir nova empresa. Tem que ser dito, porque o empresário, eu sempre digo, o empresário não tem tempo para ver essas coisas, porque ele está ocupado em gerar riquezas. Isso é bom. Mas então, ampliar significa isso também. Então você pode pegar esse dinheiro, você não pode pegar esse dinheiro e distribuir como lucro, né? Porque não faz sentido. Imagina, se é uma renúncia do Estado para que o Estado fazendo os trabalhos sociais dele através da tua empresa, então você não pode distribuir como lucro, né? Mas agora, imagine você nesse exemplo aí, de 1 milhão, você com 800 mil para ampliar a tua empresa. Você entendeu? O reflexo que isso vai dar no teu lucro logo depois dessa ampliação. Então, de forma bem prática, você teria uma economia em média de 34% sobre a tua base de cálculo de imposto de renda. Sobre a tua base de cálculo de imposto de renda, você teria 34%. Então, assim, você imagine quanto você tem de ICMS a recolher, quanto você tem a teu faturamento, a tua operação, você calculou o teu ICMS, quanto você teria. O meu ICMS seria valor X, então você faz uma redução segundo o teu incentivo. Incentivo de 75%, incentivo de 80%, tem incentivo de 90%, 95%. Entendeu? Tem incentivo de 98%, cara, a base de recolhimento cai para 2%. Então você imagina, isso fomenta mesmo a indústria, isso fomenta mesmo os atacadistas, isso fomenta mesmo os distribuidores. E vai atrás, porque tem empresário que tem a sua empresa com um ramo de atividade que é desonerado, o ramo é desonerado, e o empresário não sabe porque acha que é algo inatingível. E outra coisa, tem outros que tem uma pequena indústria, né? O cara tem uma pequena indústria e é uma atividade que ela é incentivada e ele não vai atrás porque ela é pequena. Não existe nível de faturamento. Quando você pega as legislações estaduais que tratam dos termos de acordo, dos créditos presumidos, dos créditos outorgados, a lei não diz que você tem que ter faturamento X. Você entendeu? Então, assim, de repente você está com uma indústria, uma pequena confecção, uma indústria. E você pode ser, é uma atividade que ela é incentivada, há uma redução do ICMS. Porque assim, você já tem um benefício, suponha que você não pudesse diminuir o teu imposto de renda se você não pudesse diminuir o teu imposto de renda, mas suponha que você não tem esse conhecimento, mas só o fato de você ir buscar um termo de acordo com o teu estado, porque você tem direito, você já reduz o teu ICMS. Você já tem uma ampliação de receitas dentro de caixa. Receita é caixa, dentro da tua empresa. Então você já pode pensar em ampliar, enfim, né? Agora, nós estamos trazendo uma informação e, alto lá, o governo não faz questão de divulgar isso, cara. Não faz. Não é interesse dele. Não é interesse. Exatamente. Porque é um valor significativo. Imagine 34% sobre o teu ICMS. O ICMS é o imposto mais caro das operações empresariais brasileiras. Porque se você pegar 18%, tem produtos que é 27%, 25%, 24%, né? Inclusive hoje, amanhã vai estar pautado no Senado, no Congresso, a limitação, provavelmente isso não passa, não sei. Posso estar errado, né? Depois vocês vão assistir esse podcast aqui e vamos saber. A limitação a 17% de combustíveis, energia, entendeu? De ICMS. Porque tem produtos que chegam a 25%, né? Porque a gente se acostuma com 18%. Aí não se atenta que tem produtos que chegam a 25%. A energia é um exemplo clássico, né? Pois é, a energia é essencial, né? É essencial, é meio contraditório. Como é que eu tenho um produto que é essencial e eu tributo ele a 25%? Então vamos lá. Então imagine que você tem que de ICMS na tua empresa, porque quando fala em ICMS, o empresário sente. É significativo. É muito significativo. Imagine você poder reduzir o teu imposto de renda sobre o teu ICMS no valor de 34%. A conta é simples. Adriano, o ICMS da minha empresa é 100 mil reais. Então, pega 34%, multiplica por 100 mil reais. Você vai ter 34 mil reais. Adriano, quanto? No mês, dia 15. Se for trimestral, no trimestre. Se for mensal, então, a cada mês você vai diminuindo. Você faz uma projeção. Em um ano, quanto é que eu vou ter de economia? Nesse exemplo, eu vou ter mais de 300 mil de economia. Quase 400 mil de economia.
em um ano. Só que você pode recuperar aquilo que você veio tributando. Todo o teu crédito presumido, crédito otorgado, redução de base, que você veio tributando nos últimos 5 anos. Você pode buscar esse dinheiro de volta, já é teu. Não há mais discussão. Agora, lógico, tem que saber fazer. Né? Não é uma coisa feita de qualquer forma. Tem que saber fazer. A legislação ela é clara. Tem as diretrizes e as regras e a maneira de buscar esse valor. Nós temos experiência nisso, né? O Jorge trouxe um case aqui de 50 milhões, né? Uma indústria da área de lácteos, de laticínio, de 50 milhões. Exatamente, doutor Adriano. E eu gostaria de frisar, para deixar mais seguro ao empresariado, né? Que o porquê que ele pode deixar, não é deixar de recolher o imposto de renda em cima desses incentivos fiscais, é porque a lei, né, e os tribunais superiores já definiram isso. E por que que definiram? Porque fere o pacto federativo. É um direito constitucional da empresa em não embutir o imposto de renda e contribuição social em cima dos incentivos fiscais. Um ente federativo não pode cobrar imposto sobre o outro ente federativo, neste caso União, em cima do Estado, né? E nós sabemos que o leão ele vem com fome em cima do empresariado. Então ele está tão habituado em recolher esse imposto, esse valor tão expressivo, que muitas das vezes ele tem medo, porque ele não tem uma assessoria, ele não tem uma contabilidade, ele não tem uma consultoria que garante, com a expertise que tem a Otimiza, em assegurar o benefício desse direito em estar tanto excluindo como estar recuperando esses últimos 5 anos, todos esses benefícios fiscais decorrentes da incidência, né, desse imposto federal, que é o chamado imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, em cima dos incentivos fiscais, em cima dos produtos que o laticínio ele transforma, ele produz. E isso é muitos produtos, desde o leite ao queijo, ao iogurte. Então ele tem esses incentivos fiscais na entrada, quando ele compra o leite in natura, e tem na saída também, quando ele transforma e vende as mercadorias para outras empresas, enfim. Então é um benefício muito considerável, bem expressivo, e que o empresariado, através da Otimiza, ele tem total segurança e conservadorismo da gente estar fazendo esse aproveitamento e estar levando esse benefício expressivo para a empresa dele, em poder expandir, em contratar mais funcionários. Neste case, realmente, doutor Adriano, se refere a mais 50 milhões de reais. Isso só num imposto, que é o imposto de renda e da contribuição social. Deixa eu só fazer um adendo aqui, doutor Jorge, que você foi falando e eu fui pensando. Que já aconteceu isso. A gente chegou... quando você falou do Pacto Federativo, por que a Receita Federal não pode vir e abocanhar 34% sobre os incentivos fiscais? Porque esse dinheiro é público. Ele está na tua empresa, mas é público. Adriano, você está louco? Não, não estou louco. Esse dinheiro é uma renúncia do Estado para você ampliar o seu negócio em prol de serviços sociais, em prol de promover, abrir empregos, ampliar, gerar riqueza para a tua região, para a tua cidade, para o teu estado. Então, assim, é uma renúncia fiscal. Então, se é uma renúncia fiscal, esse dinheiro tem esse munus. É uma renúncia que tem uma finalidade. Eu vou falar sobre ela. empresa. Eu vou falar sobre ela. É por isso que eu lembrei. Teve um empresário que falou assim: mas eu não tenho interesse não nesse negócio. Eu disse: como que você não tem, cara? Então me explica. Porque eu não vou distribuir lucros. Eu disse: então vamos lá. Se você tem 1 milhão, 1 milhão para você distribuir lucro, você vai ter que tributar esse 1 milhão, 34%. Né? A base, eu tô falando da base, 34%. Se você tá pensando em ampliar a tua empresa, você vai ter que pegar do teu lucro para investir na tua empresa. Então é melhor você ampliar a tua empresa com 1 milhão ou ampliar a tua empresa com 600 mil, que é o que vai sobrar. Aí, mas como assim? Eu digo: faz conta, cara.
Lógico, não faz sentido. Não, eu quero sim. Lógico que eu quero. É. Você entendeu? Isso aconteceu com muitas empresas, as empresas que são acompanhadas, são bem assessoradas. Aconteceu com muitas empresas. Essa empresa mesmo que o Jorge fala, essa empresa, ela abriu outro parque industrial, contratou mais de 200 funcionários. Você entendeu? Porque é muito simples a conta. Se eu tenho uma empresa que está me dando 1 milhão de lucro, se eu tiver duas, você entendeu? Vai me dar 2 milhões. Então, assim, vai atrás, não precisa ser feito com otimismo. A gente tem expertise, experiência e resultados de referência. Não precisa, você vai atrás. O que eu te digo assim, se você tem um benefício, se você tem um incentivo, vai atrás, é seu. Já é muito difícil. Empresariar no Brasil é muito difícil. Não é fácil. No nosso país é nojento. A burocracia atrapalha, o fiscal atrapalha, as leis atrapalham, a infraestrutura atrapalha, tudo atrapalha, né? Para facilitar, para incentivar, para fomentar, a gente não tem. Agora, para atrapalhar, a gente tem. Tudo atrapalha. Então, assim, já que é muito difícil, já que é muito pesado empresariar nesse país, aproveita todas as possibilidades e oportunidades que você tem e tem alguma melhoria, cara. Vai lá. O dinheiro é seu e você gere melhor esse dinheiro do que o governo. Eu tenho certeza. Sai na tua cidade, olha aí os elefantes brancos, olha para tua empresa e olha para os órgãos públicos. Simples, a conta é simples. Sai na tua cidade, olha para tua empresa, olha para os órgãos públicos. O que está melhor? E eu acho que algumas coisas são importantes a gente dizer, porque a gente sempre fala aqui com o intuito de esclarecer e de gerar valor através do conhecimento, né? E assim, esse direito que a gente está falando aqui, esse benefício que se transforma numa redução de carga tributária para a empresa, e isso lá na ponta representa mais lucro, né, para o empresário e mais investimento, uma série de benefícios. Primeiro, é importante dizer, não necessita de entrar com qualquer ação judicial, isso já está resolvido, é um direito já consagrado, é só você saber fazer, né, buscar esse benefício. Uma outra coisa que é extremamente importante é que muitos empresários fazem uma certa confusão, entendendo que fazer esse tipo de trabalho pode atrapalhar o acordo que ele tem com o Estado e que ele vai perder esse incentivo. Não vou mexer com isso porque o Estado vai rescindir o termo de acordo que tem comigo ou vai cancelar o meu incentivo. Não confundam as coisas. Nós estamos falando aqui de tributar imposto de renda, que é tributação federal, sobre os incentivos do governo do estado. Aqui em momento nenhum vai se discutir o seu incentivo, vai se discutir qualquer coisa contra o estado. Inclusive, né? o estado não vai ficar sabendo. Não, e fica. Aqui nós estamos discutindo a incidência de imposto de renda, contribuição social, que são federais, sobre o incentivo que o governo do estado te dá. Então, em nenhum momento, esse trabalho vai impactar a sua relação com o acordo que você fez com o governo do estado, no seu estado, na sua cidade. Então, nada, absolutamente nada, uma coisa não tem a ver com a outra, é apenas um olhar de uma tributação federal sobre os incentivos que vem sendo feita de forma indevida, por falta de, muitas vezes, de conhecimento por parte dos empresários de fazer um trabalho dessa natureza. E repetindo sempre, aqui a gente está para andar de mãos dadas com a contabilidade da empresa no intuito de compartilhar esse conhecimento e essa expertise para juntos levar valor para os empresários. Então a gente está aqui nesse intuito de agregar valor a todo o ecossistema que faz parte da cadeia produtiva, não só para o empresário de um todo, mas a todos aqueles profissionais, sejam advogados ou contadores, que assessoram essas empresas e podem levar até eles, numa relação de confiança que já existe entre eles, esse trabalho e essa informação de qualidade. Por isso que é muito importante que vocês, contadores e advogados que estão nos ouvindo aqui, saibam dessa nossa predisposição de estar compartilhando com vocês esse conhecimento. Podem entrar em contato conosco, @Otimiza Tributária é o nosso Instagram. Você pode ir lá, manda um direct, entra em contato com a gente, veja os nossos cases, veja os nossos conteúdos lá de extremo valor e vamos juntos, né, gerar valor aí para todos os empreendedores desse Brasil e ajudar no fundo do nosso próprio país. Bom,
Ainda falando de laticínios, né, e indústrias, Sérgio, a gente tem uma oportunidade muito bacana, porque como eu já até falei aqui mais cedo, são segmentos que empregam muitas pessoas, né? A gente está acostumado a atender, né, indústrias aí, frigoríficos, laticínios, né? Indústrias de móveis, né? Com 200, 300, 500, 600 funcionários, né? E isso gera aí um impacto também de contribuição previdenciária patronal para as empresas, né? Para essas indústrias. E nesse tocante também, a gente tem muita oportunidade de fazer um trabalho de revisão nas contribuições patronais dessas empresas, porque há uma incidência, como a gente já falou, né, Adriano? 95% das empresas acabam pagando tributos além daquilo que deveriam pagar. E na folha de pagamento, né, Sérgio, a gente tem aí situações ou verbas, né, que são recolhidas pelas empresas e que também não precisam recolher, não ter a incidência, né, de INSS ou de cota previdenciária patronal, que é aquela cota que a empresa paga normalmente ali 20% sobre a folha. E cita alguns exemplos aí, Sérgio, de benefícios que a gente pode também trazer para esse setor importante da economia, que é o setor industrial, né, nesse tocante específico aí da folha de pagamento. Vejam bem, além do que nós já falamos, que é um ponto de crédito, que é a incidência de imposto de renda sobre, aliás, a não incidência, né, de imposto de renda sobre os incentivos do Estado, que foi a primeira parte aqui que a gente tratou, existe também um grande número de oportunidades nesses, na folha de pagamento, na contribuição previdenciária. Fala aí, Sérgio. Ronan, justamente, o que é que acontece? Quando a gente paga o salário do colaborador, existe dois tipos de verbas. Tem a verba salarial, nós temos a verba indenizatória. Então, se divide dessa forma os pagamentos. Com isso, quando você manda um funcionário embora, tem duas formas dele cumprir o aviso ou ter o aviso indenizado. Vai ser dessa forma. Esse cumprimento, esse salário que você paga para ele cumprir ou ir embora de imediato, isso aí chama-se verba indenizatória. Tá? Então você está indenizando o colaborador por aquilo. Que é o aviso prévio indenizado. Que é o aviso prévio indenizado, né? Exatamente. Então o que acontece? Esse aviso, ele não tem incidência de INSS patronal. Que muitas das vezes ele é acumulado junto com o salário quando você vai fazer a rescisão e é cobrado em todo o montante 20% sobre o INSS patronal, sobre todo esse valor que você paga para o seu colaborador. Com isso, esse ponto aqui não vai ter incidência de INSS patronal. Com isso, a gente consegue revisar os últimos anos de todos os colaboradores que saíram da sua empresa para ver se realmente você está pagando INSS patronal sobre esse ponto. E como funciona? Hoje, o salário está em torno de R$ 1.200. Vamos arredondar para R$ 1.000, fazer uma conta fácil aqui. 1.500, né? Fica mais fácil. Então, se eu vou cobrar 20% sobre 1.500... Dá R$300 aí por funcionário. R$300 por pessoa. Então, você pega mais ou menos aí quantas pessoas saiu da tua empresa nos últimos 5 anos e calcula R$300 vezes a quantidade. Isso é só um ponto, né, Sérgio? Isso é só um ponto. Nós analisamos mais de 20 pontos hoje sobre a folha de pagamento. Tem outros pontos que pode ser analisado também. Então, tem situações e tem pontos que os colaboradores ainda estão na sua empresa, não precisou sair, mas você também está pagando INSS patronal sobre as verbas indenizadas que não precisa cobrar. Então, são esses pontos que a gente consegue analisar sobre toda a esfera previdenciária da sua empresa. Eu vou citar mais dois aqui para contribuir. O salário maternidade, isso também já foi pacificado agora recente, ali em agosto de 2020, salvo engano, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que também, esse é um exemplo que o funcionário está ainda na empresa, né? No Exato. caso, a gestante, a funcionária, ela passou aquele período de licença maternidade. Sobre esse período ali de recolhimento, ele não precisa, aliás, sobre esse período, né, de licença, não precisa recolher a verba previdenciária, cota patronal. Aqueles primeiros 15 dias, quando o funcionário se acidenta ou ele adoece, se ele ficar ali mais de 15 dias afastado do trabalho, com atestado médico e tudo, aqueles primeiros 15 dias a empresa tem que pagar.
né? Sai do bolso da empresa. Só que o funcionário não trabalhou naqueles dias, porque ele estava de atestado. Seja porque se acidentou, seja porque está doente. Isso aconteceu muito agora na pandemia. Então você Sim. imagina quantos funcionários de empresas tiveram Covid e tiveram que ficar na quarentena do Covid, né? Imagina, uma empresa que tem 500 funcionários, 1.000 funcionários. Nós passamos aí 2020 e 2021 em pandemia. Então você imagina a quantidade de funcionários que ficaram afastados mais de 15 dias. Esses primeiros 15 dias que a empresa paga para o funcionário é também considerado de natureza indenizatória, portanto não tem incidência da cota patronal. Então, é preciso o empresário fazer a conta, 20% sobre esses valores. Exatamente. Quanto que isso representa nos últimos 5 anos? Então, são alguns exemplos de questões na seara previdenciária, que é bastante significativo também para essas empresas do setor industrial, já que são notadamente empresas que geram muitos empregos, né, e que acabam, né, tendo aí as oportunidades nesse tocante, né? Bom, vamos lembrar aqui também que ele vai acabar entendendo e pegando essa expertise. E ele também vai aprimorar isso aí para o futuro na empresa dele. Então, esses pontos que a gente chama de rúbricas, as rúbricas que ele vai começar a entender e vai ter um embasamento legal, ele já vai poder aproveitar junto com a contabilidade dele. E outro adendo, né, Sérgio? O que a gente está propondo aqui é levar conhecimento através de alguns exemplos. Talvez você já esteja dizendo, não, mas isso eu já faço. Não, mas isso minha contabilidade já faz. Ótimo, parabéns, que bom que já faz. Só que isso são apenas 3, 4 pontos que nós trouxemos. Existem várias oportunidades. E o que a gente se propõe aqui é fazer um diagnóstico gratuito para a sua empresa. Se não tiver nada, parabéns, está tudo ok, você não nos deve nenhum centavo, porque você não teve oportunidade de recuperação. E se você tem, a gente te apresenta tudo, te mostra aonde que está a oportunidade, ensina você aonde que a goteira está aberta, você pode. Aí você decide, a decisão não é nossa, é sua. Se você quiser recuperar, a gente traz de volta esse dinheiro para você. Mas no mínimo, você já fica sabendo. Ou seja, Exatamente. no mínimo o conhecimento você já adquiriu e pode corrigir para o futuro, também não tem que nos pagar nada. E ele vai ter a certeza que realmente a contabilidade dele está em compliance. Ele não vai ter dúvidas se realmente está sendo feito o trabalho correto, está utilizando todos os pontos. E para o contador que está nos ouvindo, não canso de dizer isso, a gente está aqui para trocar experiências, compartilhar informação. A gente é focado nisto, né? Nós estamos atentos às coisas que vão surgindo no dia a dia. E muitas vezes não é por maldade, ou falta de competência, ou falta de conhecimento da contabilidade. Ela está tão envolvida nas coisas corriqueiras do dia a dia que ela não tem tempo. Às vezes, da parte burocrática, às vezes de estar atento a uma decisão que saiu do Supremo, que isso já pode gerar benefício para o seu cliente. Então, nosso papel aqui é exatamente cuidar de uma coisa de forma especializada. Nem que o empresário queira, a gente não vai fazer a contabilidade dele, não é interesse nosso. A gente não faz esse trabalho. Nosso trabalho é recuperação tributária, é colocar a empresa para avaliar a empresa se ela está pagando além daquilo que ela deveria pagar ou não, se está pagando tudo corretinho. É só pagar o justo. Nós estamos aqui para ajudar o empresário, ajudar o contador com informação, com troca de experiências, etc. Exatamente para que a empresa possa pagar somente aquilo que é justo. Justiça fiscal, né, Ronaldo? É, Justiça isso aí, fiscal. isso aí. Agora imagina a grandiosidade de informações que a gente trouxe aqui, que está sendo abordado aqui nesse segmento de indústria, de laticínio. Olha a economia que o empresário tem aí. São em duas situações que a gente aclarou aqui: o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social. É comum laticínio, como eu bem ressaltei, ter 1 milhão de crédito ortogado ou crédito presumido, 1 milhão de incentivos fiscais. Aí sobre esse 1 milhão ele tem uma economia de 340 mil. Você já imaginou ele ter que multiplicar isso por 60? E reforçando aqui o que o Sérgio falou, fazer uma revisão da folha de pagamento, o quanto de economia que vai ser gerada à empresa, o quanto de benefício que esse empresário ele pode estar saboreando. Jorge, eu tomei a liberdade de fazer a conta.
340 mil vezes 60 dá 20 milhões e 400 mil. E isso é comum, né, Adriano? Isso é mais do que comum lá de Sino ter esse incentivo de R$ 1 milhão porque ele tem um incentivo na entrada e ele tem um incentivo na saída. Então a empresa está em compliance, está em conformidade e estar fazendo esta exclusão, está fazendo a recuperação no imposto de renda, é estar em compliance, é estar em conformidade à legislação tributária do Brasil, né? Ele está deixando de pagar, por muitas das vezes o empresário acha que ele pagando aquele imposto ele vai estar em conformidade. Não, ele está pagando de maneira indevida, de maneira ilegal, né? Que o próprio Estado, que os próprios tribunais superiores já decidiram. Não é devido contribuir o imposto de renda e contribuição social sobre os incentivos fiscais. Então, você deixando a sua empresa em compliance, analisando os impostos federais juntamente com a folha e outros impostos que vão ser tratados aqui, é uma economia muito relevante. É uma economia que o empresário do Brasil ele tem que vir, ele tem que saborear esse gostinho aí, essa numerosa valor significativo e expressivo que ele tem direito. E assim, quando a gente fala de pagamento indevido, a gente já até ouviu isso, né? O empresário acha, não, mas eu não sonego nada, Eu não devo nada. Não, mas eu não sonego nada, não. Eu pago só tudo direitinho. Não, você tá pagando. Quando a gente fala pagamento indevido, é que você está pagando a mais. Você está pagando Além, você está pagando o que você que deve não é e o que devido. você não deve pagar. Então você está tendo um prejuízo porque você está pagando, tirando do seu bolso e colocando para o governo algo que é seu e que deveria ficar para você, para sua empresa. Então Isso, é esse a o parte contexto. disso é a parte do lucro dele, né? Que ele não tá vendo, né? Exato. Por que não tá sobrando dinheiro? É que eu tô dando aqui pro leão, tá sobrando, Exatamente. tá indo a mais. Por falta de conhecimento, pela complexidade, eu acabo pagando além daquilo que eu deveria pagar. Adriano, para a gente caminhar aqui para o final, a gente está falando de indústria, né? Então existe também, a gente fala muito aqui de PIS/COFINS, mas no caso da indústria especificamente, ou das indústrias, a gente tem o IPI, né? Interessante. E isso é pouco falado, né? Eu acho que a parte do PIS/COFINS, do previdenciário, são coisas mais comuns que principalmente nos segmentos de laticínio e de indústrias como um todo, já se apropriam de créditos dessa natureza, embora tenha várias outras coisas que a gente pode levar para os empresários, também nesses impostos aí, nesses tributos, mas vamos falar um pouquinho de IPI. O IPI, pensando aí em laticínios, pensando em indústrias de um modo geral, também tem oportunidades de recuperação tributária? Conta um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu vou lembrar do nosso sócio Thiago que diz assim, quando a gente está falando de imposto, a gente não fala nem de 1%, né, do que se tem aí de imposto, né, de oportunidades. O que é que ocorre com o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Só que ele tem algumas características como alguns outros impostos. Por exemplo, qual uma das características do IPI que é atinente a ele? A não cumulatividade. Que nem o PIS/COFINS, né? Muito parecido com o PIS/COFINS, muito parecido. Irmão gêmeo do ICMS. Então funciona assim. Só que o industrial, ele não se atenta. Eu recordo de um caso que nós pegamos, era um industrial da área de artefatos, e quando a gente fez o levantamento do IPI... Concreto, né? Concreto, artefato de cimento, concreto, Isso. enfim, uma grande indústria. Quando nós fizemos o levantamento do IPI, tinha uns valores significativos lá. Conversamos com a contabilidade, nossa, mas que bom. Ele também ficou, nossa, mas que bom. Mas eu achei que não deveria, que não podia. Mas por quê? Aí a gente foi explicar para ele e demonstrar para ele o que é a natureza do IPI. O IPI, você paga o IPI porque você industrializa. Quando você industrializa, você paga o IPI. Só que para você industrializar, você necessita de matéria-prima. Você necessita de material intermediário, você necessita de embalagem. Então, assim, você não industrializa o produto de que você necessita. Você está entendendo? Você precisa adquirir produtos para industrializar. No caso do laticínio, por exemplo, você tem a matéria-prima que é o leite. Leite, tem os insumos, coagulantes, tem vários produtos, o coalho, né? Para gerar o Para queijo. gerar o sal, a área de laticínio utiliza muito sal, né? Muito mesmo, a quantidade enorme de sal, então, para gerar o queijo. Então, assim,
Todos os produtos, seja ele matéria-prima propriamente dita, seja produto intermediário, que é essencial, produto intermediário é aquele que é essencial para o produto final, ou seja, material de embalagem, você entendeu? Para você transportar o seu produto, você compra ele. Só que aí você para assim, cara, mas eu não comprei de outra indústria. Não, não. Você não necessita de comprar de outra indústria. Você pode comprar de um atacadista. A lei fala assim, aquisição de indústria, atacadistas ou equiparado. Então, assim, todo produto que entra na tua empresa, que ele é matéria-prima para o produto final teu, te gera crédito. Adriano, como assim? Adquiri aqui 100 mil reais, né? Uma alíquota de 5%, IPI, 10%, 5%. Vai variando de produto para produto. Vamos pegar 10%. Eu tenho um crédito de 10 mil reais a cada 100 mil reais de aquisição? Sim. Então, assim, como é que eu aproveito esse crédito? Esse crédito é teu, você aproveita para você quitar os teus outros impostos. Você aproveita para pedir ressarcimento, a Receita Federal deposita esse dinheiro na sua conta. Você pode abater no Você PiscoFins, pode abater no imposto de renda, é tributo teu, federal. Ele é teu. Tributo federal. Ele é teu e está depositado no fisco. É o que eu sempre falo, né? O dinheiro é seu, está lá. Exato. Você entendeu? É tão tal que... Porque poucas pessoas não se atentam. Se existe um portal onde você pode alimentar o seu crédito para abater o seu débito, é porque esse crédito existe. Ou existe possibilidade dele estar lá. Exato. Então, simples assim. Então, vamos lá. Toda matéria, você é industrial. E aqui não se limita a laticínio. Aqui é indústria em geral. Tudo que você adquire para você produzir a título de matéria-prima, a título de intermediário, embalagem, para produzir o seu produto final, você tem direito a crédito de IPI. Independente se você comprou de uma indústria, de um atacadista ou de um industrial. Como é que se faz? Você pega suas notas de aquisições, lá vai vir a alíquota que você pagou do IPI, vai vir o IPI, você entendeu? Quando você for vender, você vai ter um débito, né? Porque você não é indústria. Eu não comecei a falar dizendo que o IPI o fato gerador é industrializar. Eu falei, né? Então você vai ter um débito de IPI, né? Esse o empresário sabe. Você entendeu? Esse o empresário sabe, porque tem que pagar. Só que quando você vai apurar o seu débito, você pega o seu crédito. Todos os meses. Você pega o seu crédito. Crédito e débito. Só que aí, o que acontece? O cara passou 10 anos pagando o débito de IPI sem levantar o seu crédito. Adriano, isso existe? Existe. Existe. Tem coisa muito... Se tem 10, já perdeu 5, né? Já Adriano? perdeu 5. Você pode fazer um levantamento dos últimos 5 anos e atualizar, cara. Você faz um levantamento de tudo que você tem de crédito e atualiza. Você pega esses valores, são seus, para bater as tuas guias futuras. Quanto você vai economizar nos próximos meses utilizando esses valores de crédito? Você pode, se caso você não tenha débitos, você pode fazer pedido de ressarcimento. Receita deposita na sua conta. Receita deposita. Essa informação não chega a todas as indústrias, porque há uma ideia de que somente se eu adquirir de indústria. Não. É matéria-prima. É se você adquirir matéria-prima. O imposto, a característica do imposto, ela o acompanha até no final da tua operação. Ela o acompanha. Não é porque ela passou por um atacadista, um equiparado, que a característica do imposto, que é a não cumulatividade, que ela se perde. Muito parecido com PIS/COFINS. O PIS tem algumas diferenças, porque se for isenta a saída final, não vai te dar. Enfim, direito a crédito. Mas nesse caso, não, ele acompanha. Então, assim, é possível que você, como empresário, tenha crédito de IPI sem saber. É bem possível, porque já encontramos diversas empresas com esses créditos de IPI. Entendeu? Muito interessante. Muito interessante. Lógico, aí, voltando, tem que saber fazer. O crédito está lá. Você tem que saber apurar, você tem que saber quantificar, planilhar, atualizar e pedir, né? E aproveitar. Porque não basta saber, tem que saber utilizar. Exato. Não basta o conhecimento, tem que praticar, tem que exercer. Então é isso. Exatamente. Muito bom, pessoal. Obrigado, meu amigo Jorge Neto. Obrigado, meu amigo Sérgio Castroviejo. Adriano Rodrigues, nosso sócio aqui da Otimiza. Esse foi mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que recupera dinheiro para a sua empresa. Acompanhe a gente no nosso Instagram,
@Otimiza Tributária, muito conteúdo lá, bastante case de sucesso, referências, resultados, isso é muito importante. Avalie quem você vai contratar para fazer uma recuperação tributária na sua empresa. É dinheiro seu que está na mesa e está ao alcance da sua mão, mas procure as pessoas que saibam fazer, as empresas que já têm referência e resultado, para te levar isso com segurança, com conservadorismo, para que você não venha ter problemas no futuro. Vem com a gente, vamos juntos, vamos ajudar o empreendedorismo brasileiro. Pode recuperar. Até o próximo episódio.